E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui para uma aula hoje de sistema respiratório. Para você que tem o nosso material, sintoniza aí Biologia A. É uma aula de resolução de exercício onde eu aproveito para retomar alguns conceitos aí também da parte teórica. Espero que você goste. Bora lá então, dar uma olhada no primeiro exercício. Para você que não tem o nosso material, está aqui, né, o exercício, você consegue parar esse vídeo, copiar o exercício, fazer print de tela. Para você que tem o nosso material, está ali a página, né, se você quiser acompanhar pelo seu material didático, você tem ali, página 506, o exercício 4. Praticar uma atividade física é uma experiência muito prazerosa. No entanto, às vezes ocorre uma forte dor na região abdominal que obriga a pessoa a parar com a atividade. Essa dor pode estar associada à falta do gás oxigênio em um músculo que participa da respiração fisiológica e fica localizado entre o tórax e o abdômen. Isso acontece provavelmente porque o exercício está sendo feito num ritmo mais intenso do que o condicionamento aeróbico do praticante. Em consequência, a respiração não consegue suprir a demanda do gás oxigênio, o aporte do gás oxigênio solicitado pela musculatura. Sabe aquela dor que às vezes a gente sente, né? Vai fazer uma atividade física e você fala, pera lá, tem que parar um pouco, né? É isso que o texto comenta nesse momento aqui. O músculo que o texto está se referindo é denominado. Veja, não é uma questão difícil. Você que assistiu a aula teórica, você deve falar, professor, está de brincadeira, né? Vai direto na resposta. Mas aqui, né, a gente pode trazer alguns conceitos extras ou até fazer um aprofundamento em relação a esse conteúdo. Somente os mamíferos, né, quando a gente estuda lá os cordados, tem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, somente os mamíferos possuem essa musculatura que nós denominamos de diafragma. Então a resposta do exercício ele está falando do músculo que é o diafragma. O diafragma é um músculo que ele fica mais ou menos nessa posição aqui, ó. Então, quando você faz lá uma inspiração, né, você cheira a florzinha, né, por exemplo, quando você inspira, o que acontece com o diafragma? Esse diafragma, a gente diz que ele abaixa, ele contrai, certo? Então, ele faz esse movimento aqui. É lógico que eu estou exagerando, né, mas para que fique bem evidente aí para vocês. Então, quando você inspira, o que acontece? Quando você inspira, o diafragma, o músculo diafragma, ele abaixa, ele desce. E quando ele desce, a gente diz que ele contraiu, certo? Ele contrai. O que acontece, gente, aqui em relação, né, a essa região? Você aumentou a área, certo? Você tem uma área agora aqui, né? Você aumenta ali a área. E quando você aumenta a área, você faz com que a pressão atmosférica, que normalmente já é maior, certo? Mas que essa pressão atmosférica facilite para que o ar entre até os nossos pulmões e cheguem lá nos alvéolos pulmonares. Legal? E quando você expira, certo? Quando você assopra lá a velinha, o que acontece? O diafragma ele sobe. Então a gente diz que o diafragma sobe ou ele relaxa. Relaxa porque ele volta para a posição, certo? Ele relaxa. O que acontece com a área nesse momento? Veja, a área fica menor. Consequentemente, o volume em relação, né, fica menor. O que acontece com a pressão interna em relação, né, à pressão externa nesse momento? Quando a gente relaxa, sobe o diafragma, a gente faz com que a pressão interna nesse momento seja maior do que a pressão externa e eu consigo jogar esse ar para fora. Legal? Então, para você não ter problema com isso, porque quando as questões cobram esse tipo de assunto, às vezes eles podem levar para esse lado. Quando o diafragma contrai, é no momento que ele está abaixando, certo? Nesse momento, a área, né, ela aumenta, facilitando para que o ar entre, certo? Quando o diafragma sobe, a gente diz que ele relaxa, ele volta para a posição, fazendo com que a pressão agora aqui interna seja maior do que a pressão externa e eu consigo fazer o processo de expiração. Legal? Então, músculo que o texto se refere é denominado de diafragma. Talvez muitos de vocês fizeram aquele experimento em casa, né? Que você pega lá uma garrafa PET, um tubinho lá de caneta, coloca lá uma bexiga e aí você fica brincando lá, né? Montando ali um pequeno sistema respiratório. Legal? Então tá aí, né? Questão número 1, papo reto, diafragma.
Próximo exercício, lá na página 508, exercício lá dos complementares, dá uma olhada aqui, ó. Quando ocorrem períodos prolongados de estiagem em diferentes regiões brasileiras, observa-se um aumento no índice de ocorrência de doenças respiratórias. Nesse contexto, ressalta-se a importância de determinadas medidas de prevenção, medidas profiláticas, para favorecer o melhor desempenho do sistema respiratório humano, onde ocorre a troca gasosa por difusão. Durante a hematose, hematose significa trocas gasosas, Durante essas trocas gasosas, ocorre a difusão de um meio externo para o meio interno. Esses gases são ligados ao pigmento respiratório proteico, denominado hemoglobina. É uma metalproteína, lembra? Que se localiza nas hemácias. Conforme o gás ao qual a hemoglobina se liga, um diferente composto é formado, como apresentado a seguir. Essa questão, gente, ela não é uma questão de nível fácil, ela já é uma questão de nível intermediário para um nível mais difícil. Precisa aí um estudo um pouquinho mais aprofundado, legal? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu tenho a hemoglobina se ligando ao oxigênio, nós formamos um composto chamado de oxihemoglobina. E eu lembro de ter comentado para vocês, em momento anterior, que em torno de 97, 98% do oxigênio, ele é transportado via oxihemoglobina. Então veja a importância da hemoglobina para o transporte de oxigênio e distribuição desse oxigênio pelo nosso corpo. Quase que 100% do oxigênio depende da hemoglobina e, consequentemente, depende das hemácias dos glóbulos vermelhos. A hemoglobina ela pode também transportar o gás carbônico, mas somente em torno de 25% do gás carbônico é transportado via hemoglobina, via hemácia, via glóbulos vermelhos. A maior parte do gás carbônico ela é transportada via íons bicarbonato, certo? Mas veja que a hemoglobina também pode se ligar tanto ao oxigênio quanto ao gás carbônico. Mas ela é mais importante no transporte do oxigênio em relação ao gás carbônico. Esses dois compostos aqui, gente, são compostos que são instáveis, Instáveis. O que são compostos instáveis? Por que tem que ser um composto instável? Quando você inspira, você enche seus pulmões de ar. Esses alvéolos pulmonares que nós encontramos ali nos pulmões, onde acontece a hematose, as trocas gasosas, o que vai acontecer? Eles estão carregados de oxigênio. E por difusão simples, o oxigênio, ele vai do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Então, o oxigênio que está em alta concentração nos alvéolos pulmonares, nos vasos sanguíneos ali dos alvéolos pulmonares, eles migram então ali, para o sangue, que é um meio que está menos concentrado. Então, difusão é quando um soluto vai do meio de maior concentração para um meio de menor concentração, certo? Como tem mais oxigênio nos alvéolos pulmonares, menos no sangue, esse oxigênio vai para o sangue, legal? A mesma coisa acontece com o gás carbônico, só que no sentido contrário. Toda a célula do seu corpo está participando lá no processo de respiração celular. E durante a respiração celular, tem lá um resíduo de CO2, de gás carbônico, que a célula elimina no nosso sangue. E esse CO2, uma parte dele é transportada via carbohemoglobina, certo? Uma parte dele é transportada via carbohemoglobina. E você tem ali o quê? Você tem ali, que esse CO2 vai chegar até os alvéolos pulmonares. Como? Quando chega nos alvéolos tem mais CO2 no sangue, tem menos CO2 nos pulmões, nos alvéolos. Então, o soluto, quando ele vai do mais concentrado, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, eu tenho ali uma difusão simples. Um processo que não tem gasto de energia. A gente tem aí um tipo de transporte passivo. Legal? Esses compostos eles são instáveis por quê? Porque quando esse oxigênio ele vai ser transportado pela hemoglobina, pela hemácia, na verdade, a hemoglobina está ali fazendo parte da hemácia, ele precisa se desligar facilmente para abastecer as nossas células de oxigênio. Então é importante que esse composto ele não seja estável, é importante que ele seja instável para se desligar facilmente. Legal?
A mesma coisa acontece com o CO2. Quando ele chega nos pulmões, é importante que essa ligação não seja uma ligação estável, para que ele possa se desprender e chegar até os nossos pulmões e você elimina esse CO2. Legal? Mas pode acontecer, gente, da hemoglobina se ligar ao monóxido de carbono. E essa ligação aqui é uma ligação estável. É uma ligação estável. É só você pensar assim, a hemoglobina, ela é apaixonada pelo monóxido de carbono. Se nessa sala aqui tiver oxigênio, mas se tiver monóxido de carbono, as minhas hemoglobinas elas vão preferir se ligar com o monóxido de carbono. Tem uma preferência química ou bioquímica pelo monóxido de carbono. Legal? E isso pode causar o quê? Morte por asfixia. Risco de morte por asfixia. Volta e meia a gente vê aí noticiário, né, gente? Morte lá, a galera tomando banho, num banheiro com aquecimento a gás e de repente tem lá um vazamento de monóxido de carbono. Qual o problema? O monóxido de carbono não tem cheiro, ele não tem cor. Então eu não sei se tem monóxido de carbono aqui em determinada sala, né? Por isso a questão da manutenção desses aparelhos aí, né, de aquecimento a gás, por exemplo. Inclusive existem alguns aparelhos que você consegue medir se tem vazamento de monóxido de carbono. Se você não tem esse aparelho, é importante fazer lá a manutenção preventiva do seu aparelho, né, de aquecimento a gás, certo? Bora lá então. Sobre as características dos compostos resultantes dessas ligações, verifica-se que a oxihemoglobina é um composto estável? Não. A oxihemoglobina é um composto instável. Letra B. Carbo e carboxihemoglobina são instáveis? Cara, a carboxi é um composto estável, então falso também. Letra C. Carbohemoglobina é um composto estável? Não, carbohemoglobina é um composto instável, né? Oxihemoglobina é um composto instável, beleza, um composto instável, a oxihemoglobina, complementado por íons, né? Então você vai ter ali o que? Você tem a participação, por exemplo, né, de elementos, mas como, por exemplo, o ferro. A oxihemoglobina é um composto instável, complementado por íons, né, complementado ali na participação do ferro ali na hemoglobina. Carboxihemoglobina é um composto estável. Agora sim, carboxihemoglobina é um composto estável, porém letal, porque pode causar morte por asfixia. Show? Dando uma olhada aqui, ó, gente, trouxe essa imagem aqui para a gente dar uma conversada. Olha só. Por que pode causar essa morte por asfixia? Porque a ligação é estável. E se essa ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina ela é estável, isso vai acabar inutilizando as minhas hemoglobinas. E, consequentemente, o transporte de oxigênio ele é prejudicado. Isso pode ocasionar o quê? Uma sequência de fatores, né? Tem ali dor de cabeça, náuseas, tontura, falta de ar, colapso, podendo chegar ali a perda de consciência, inclusive até a morte do indivíduo, certo? Então, um assunto bem pertinente aí, um assunto bem importante para você. Beleza, gente? Último exercício aí. Muitas das modalidades esportivas disputadas na Olimpíada Rio 2016 exigiram dos atletas um esforço máximo do sistema respiratório. Em relação a esse sistema, é correto afirmar que os pulmões estão localizados sobre o diafragma. O diafragma é um músculo que está nessa região aqui, né? Então, os pulmões estão ali sobre o diafragma, um músculo que desempenha importante papel nos movimentos de inspiração quando você cheira a florzinha, né? E expiração quando você sopra lá a velinha, certo? Né? Você tem aqui o item 1, verdadeiro. Item 2, as trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos se dão por difusão facilitada. Não, primeiro que é uma difusão simples, né? Uma simples difusão, certo? E não tem aqui um transporte ativo, não tem gasto de energia. Então, item 2, falso. É um transporte passivo, tá, gente? Difusão simples é um transporte passivo. 4, né? Os alvéolos pulmonares são formados por um epitélio pluriestratificado. Pensa comigo, gente. Um epitélio pluriestratificado, ou seja, formado por várias camadas, ele não facilitaria trocas gasosas. Então é um epitélio, na verdade, uniestratificado, certo? Não pode ter várias camadas. Quando você tem tecido epitelial com várias camadas, é como acontece na nossa epiderme. Tem uma função de proteção.
mas quando ela tem uma função de fazer trocas gasosas, nesse caso é importante que tenha apenas uma camada. Então, falso item 4. Item 8. A capacidade respiratória de um indivíduo não pode ser aumentada pela prática de atividade física? Pode, né? Eu consigo melhorar a minha capacidade respiratória praticando atividade física. Então, falso também o item 8. 16. O sistema respiratório tem uma parte em comum com o sistema digestório. Sim, o sistema respiratório, eles estão meio que conectados, tanto que em alguns momentos a gente pode até engasgar, certo? O risco aí, né? Lembra-se do engasgo, aí você vai ver que eles têm lá algo em comum, certo? Tem uma parte ali em comum, então, verdadeiro esse item 16, né? Corta ali, esse item 16, verdadeiro. Item 32. Os pulmões estão alojados em uma cavidade cheia de líquido? É uma cavidade pleural, né? Com pressão superior à pressão atmosférica? Não. Uma pressão ali inferior à pressão atmosférica, que é muito maior. A gente consegue, né, controlar isso através do movimento do diafragma. E 64. O pulmão esquerdo apresenta volume menor que o pulmão direito. Galera, por que esse item, né? Por que esse item ele é considerado correto? O pulmão esquerdo, ele tem aqui, né, o alojamento do coração. O coração ele ocupa uma região importante aqui, mais voltada para o lado esquerdo. Então, o pulmão esquerdo ele é um pouquinho menor ali do que o pulmão direito. Então, itens corretos aí 64, 16 e item 01. Legal? Encerramos assim mais uma série de exercícios, mas eu deixo aqui exercício para você fazer em casa também. Olha lá. Você que tem o nosso material, peço que você faça esses exercícios em casa, tá? Relacionado à página 519 até a página 521, exercício 3, 8 e 5, certo? Você que não tem o material, eu coloco eles aqui na tela para você. Você pode parar esse vídeo, fazer um print, copiar o exercício. Então, exercício 3, exercício 8 é um exercício discursivo, e exercício 5 aí finaliza aí a tarefa de casa. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!